O Conselho Departamental não respeitava a composição estabelecida no Estatuto da Universidade. Por exemplo, não havia representante discente na elaboração desta norma. Então já há um vício nesta norma. Então, apostando nisso e apostando inclusive no diálogo com os professores que fazem parte do Conselho Departamental, que já se mostraram em muitos momentos defensores das nossas causas, da causa dos alunos, nós possamos talvez revogar. Não revogando esta norma, nós então vamos recorrer ao Conselho Universitário, que aí nós acreditamos que as chances de nós ganharmos são muito mais altas, porque todos os professores que lá fazem parte não são acostumados a normas em suas unidades acadêmicas que os obriguem a usar calça. Então eu gostaria de abrir a palavra a vocês, para que vocês... Tá bom, então vou abrir a palavra a vocês, começando com a Carol, para ela se pronunciar sobre a opinião dela a respeito disso. Isso que o Rafa falou, de tomar medida perante ao Conselho Departamental ou instâncias maiores, tudo parte da premissa da maioria dos alunos votar a favor da revogação dessa norma. Mas, claro, vai depender da opinião dos alunos. Se a maioria dos alunos decidir que não, essa norma é válida e ela deve ser mantida, essa é a posição que o CAD vai tomar. Então, por favor, venham semana que vem. Agora quinta. Depois de amanhã. Desculpa. Nessa quinta e exponham a sua opinião. Votem a favor, votem contra, entendeu? Mas essa é a hora de vocês manifestarem a sua opinião. Qual a posição que o CAD vai tomar? É isso. Alguém quer? Alguém que levante a mão para ser inscrito. Bora lá, levante aí, por favor. Vai ajudar. Eu. Pois então, gente, a gente tá vendo aí, né, a gente tá vendo um discurso entre o que a maioria das pessoas pensam e uma norma completamente estúpida, né? Perdão pela franqueza, mas essa norma é estúpida. Enquanto toda universidade anda de qualquer jeito, de jeito havaiana, de bermuda, a gente tem que ficar, né, preso a esse sistema arcaico de não poder usar o que a gente quer. Isso tudo baseado naquela premissa de que o advogado, por ele ser por ele dever, né, ser um cara tão direito assim, não pode beber muito na festa, porque senão vem a OAB e dá puxão de orelha no cara. Esse tipo de coisa faz a gente ter que aturar essas porcarias, bicho. Né? Eu tô completamente contra esse negócio, eu vim de bermuda justamente por isso, por demonstrar minha insatisfação. E uma vez eu vim aqui de bermuda numa sexta-feira, era assim, de boa, né, porque eu nunca vi ninguém reclamar, eu tinha vindo de bermuda outras vezes e apareceu o Pedrinho. O Pedrinho me deu um carão. Ele falou: ei, Judá, não faz isso não chega aqui de bermuda porque não pode. Olha, você pode ser penalizado e tal. Mas essa foi a única vez mesmo que eu vi essa norma sendo reforçada. Isso mostra que a maioria absoluta das pessoas é contra isso daí, né? Eu nunca tive problema com o professor, nunca tive problema com aluno, eu nunca vi um aluno defendendo que a gente tem que usar calça aqui. E eu peço para vocês que na quinta-feira vocês não mudem de ideia, né? Continuem votando a favor, contra essa norma que obriga a gente a vir engomado para o funk. Sem falar também que essa regra ela fala de camiseta, né? Que não pode vir de camiseta. Quantas pessoas aqui estão de camiseta? Né? Pensem nisso. É isso aí. Próxima pessoa. É o Guilherme. Foi? Bom, primeiro, eu acho que é muito boa essa reunião que a gente está fazendo aqui. Eu acho que depois de muito tempo, isso é uma autocrítica, inclusive na época do CAD, né? Acho que é a primeira vez que nós estamos reunidos todos, fazendo uma Assembleia Geral e ouvindo a cada um. E eu acho que vai ser muito importante, porque une cada vez mais os estudantes. Em relação a vestimenta, de quanto é a resolução? 2012. 2012. Pois é. Não, eu estou perguntando isso porque o Judá estava falando em relação a que já é um senso comum de que essa norma não deve ser tão seguida assim à risca. A gente aprende no direito que as normas às vezes elas podem ser não é interpretadas, as normas às vezes elas podem ser esquecidas, digamos assim, pelo costume, né? O costume é uma fonte do direito. Eu acho que nós não temos o costume
de penalizar o aluno. Eu não conheço nenhum aluno que foi penalizado formalmente com procedimento. Já aconteceu de aluno sair de sala de aula, professor pedir para sair de aula, professor sendo criticado em função disso, professor lá do CHL por vir de bermuda e tal. Mas eu acho o seguinte, finalmente quanto ao método, eu acredito que a norma, sim, deva ser revogada, mas não na sua totalidade. Por quê? Porque eu acho que para cada lugar, como bem disse o Rafael, existe o bom senso de você vir vestido. Eu não estou falando, chegando ao radicalismo, de vir de calcinha sutiã, de vir de biquíni. Só que, por exemplo, você não vai para uma balada de terno e gravata, só os seguranças, até onde eu sei. Então a mesma coisa eu acho que funciona para ambiente escolar, para ambiente de faculdade, para ambiente profissional, no trabalho. Você não vai trabalhar de havaiana, de havaiana, bermuda e tal. Então eu acredito que deve existir sim um bom senso por parte do aluno. Se a gente liberar geral, a cabeça do aluno vai funcionar como de qualquer nós, sujeitos à norma, vai funcionar também para liberar geral. Todo mundo vai querer vir do jeito que quer. Então eu acredito. Pode ler de novo o caput, por favor. Artigo 3º. Não será admitido na sala de aula alunos usando trajes inadequados. Aí ele colocou entre parênteses bermuda, camiseta, sandália, estilo havaiana, short, decote acentuado. A minha proposta é de que a gente possa fazer, não revogação, mas uma reforma desse artigo. Em que sentido? Tira esse parênteses e especifica esses trajes inadequados como, sei lá, que comprometam a moral, os bons costumes, alguma coisa nesse sentido. Porque sempre vai abrir sempre vai abrir um precedente. Ah, mas o que é? Você exatamente. Pois é, só que eu acho que a gente poderia, e alguém aqui me ajudar, porque eu realmente não estou pensando agora nas palavras certas, a Paula falou para mim, inclusive, e alguma coisa que a gente pode implementar aí, porque eu acho importante, sim, que tenha uma regra em relação aos que não afetem os costumes morais da costumes. Bom, é isso que eu tenho a falar. Provavelmente, por exemplo, eu não sei se o Judá concorda comigo, já que eu acho que é tão estúpido assim a norma. Eu acho que todo radicalismo faz mal, né? Então eu acho que a gente pode chegar a esse meio termo. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas a palavra está aí para você falar. Tá bom, deixa eu só rapidinho, que agora eu lembrei que o professor Marcos Maurício, nosso chefe do Departamento de Direito Aplicado, ele pediu para que eu trouxesse a vocês a opinião dele a respeito disso. Ele é um dos membros do Conselho Departamental, que inclusive já falou a mim que vai votar pela decisão que nós decidimos na quinta-feira. Ele disse o seguinte, através do WhatsApp. O clérigo romano usava roupas que cobriam até o talos como forma de distinção entre os demais. Daí o termo vestes talares. Em que pese a formalidade, no exercício da profissão, vou além, a considerar que não vejo problema em permitir o uso de bermudas pelos alunos no ambiente da academia. O respeito não está em permitir ou não o uso desse tipo de roupa, guardada, obviamente, razoabilidade. Observem que o uso de calças pelas mulheres também já foi proibido em fóruns. O mundo evolui e não podemos nos curvar eternamente a determinadas normas. Some-se a isto o fato de morarmos em uma região com temperatura média acima de 30 graus. Minha opinião, abraço. Próximo orador. Eu ia justamente levantar essa questão climática, porque o que a gente tem assistido com relação ao rigor da roupa dos operadores do direito é que as vestes talares estão sendo, aos poucos, deixadas de lado, como por exemplo nos tribunais do Rio de Janeiro, em que na época do verão já chegou a se permitir que fosse aberto exceção para o uso de terno, gravata, enfim. Eu estou há um pouco mais de tempo que vocês aqui. O que aconteceu? Eu experimentei o outro extremo. Dizer que não vinha de bermuda, que não vinha de sandália para cá, vinha assim. Em 2005, teve um curso de férias lá na Jaqueira. O pessoal foi de bermuda, foi de sandália. E ainda levaram uma caixa de isopor para lá e começaram a... Isso aconteceu, o curso de filosofia do direito.
curso de férias de filosofia do direito. A gente foi pra lá e aconteceu isso. Não teve um que ficou isento disso aí. Todo mundo caiu na... Mas enfim, esse extremo da liberdade, com esse outro extremo de chegar e dizer, impor para você a forma como a gente deve se vestir, eu acho que isso tudo tem que ser só pesado. Nós somos alunos de direito, mas a gente tem que levar para a coordenação, para quem editou a norma, uma solução que não seja um retorno à questão anterior, porque eles editaram a norma realmente porque estava havendo excesso, e eu sei disso porque eu presenciei durante várias oportunidades muitas coisas que não tinham condições de se sustentar do ponto de vista da moral e do bom costume, mesmo sendo um conceito amplo e geral do jeito que é, mas a gente tem que levar para eles alguma coisa sólida que consiga, porque às vezes, por exemplo, às vezes preciso usar bermuda. Outro dia, inclusive, eu fui conversar com a professora Marina de bermuda, ela disse, o que é que tu tá fazendo aqui? Eu disse, ela faltava até num daqueles dias que eu estava lá, tu foste na sala? Eu falei, não, eu vim do carro para cá, que eu estava resolvendo uma outra questão. Inclusive, eu gostaria de levantar depois. Mas a gente tem que levar para eles alguma solução que seja um meio termo do que já foi experimentado. Esse rigor que a gente está experimentando agora, ele não é saudável nem para a gente enquanto aluno de direito, ele não é saudável para a universidade, porque ele cria aqui dentro distinção. Aqui não existe distinção entre o aluno de direito, entre o aluno de filosofia e de engenharia. Existe o aluno da instituição UFAM. Nós somos um conjunto. Se nós somos, enquanto operadores do direito, nos permitirmos sermos tratados de forma diferenciada, nós vamos estar dando um exemplo péssimo para aqueles que precisam efetivar os seus direitos lá adiante. Então a gente precisa sentar e amadurecer um pouco mais essa ideia de que forma a gente vai objetivar a revogação dessa norma. Não é simplesmente revogar e deixar no vazio em que estava anteriormente, deixar na mão do aluno, mas apresentar uma solução, como por exemplo ele falou, tirar esse rol taxa, que não é exemplificativo, short, camiseta, e também não deixar uma coisa que seja mais ampla, mas conscientizar o aluno que ele vai ter a liberdade para vir de uma maneira adequada, confortável. Por exemplo, ele, apesar de estar de bermuda, mas ele está muito elegante, está com uma roupa... É verdade, dá essa moral. Ele está adequadamente. Em qualquer lugar que você for, se você for num shopping, em qualquer lugar um pouco mais formal, ele vai ter acesso, ele vai entrar. Por que na nossa faculdade, onde ele tem o direito de ir e vir e tem o direito garantido ao acesso à sala de aula, ele vai ser tratado de forma diferente? Então eu acho que o que a gente tem que atacar não é o estilo de roupa que vai ser adequado, mas sim a forma, a conotação que a gente vai dar para essa liberdade que nós vamos ter de volta, porque nós já tivemos ela. Eu sei disso porque eu já estou aqui um pouquinho mais de tempo. A gente teve essa liberdade, ela foi tirada. A gente tem que sentar e amadurecer um pouco mais o meio termo, não levar uma ideia ainda imatura para eles, porque provavelmente eles vão vetar. E aí isso vai ocasionar o quê? A judicialização da coisa. Não, vai levar para a instância superior administrativa. Mas se não for aprovado, vai se judicializar, porque alguém que se sentir ofendido, se me tirarem de uma sala de aula, eu de bermuda, eu vou à justiça. Certamente. E é isso que a gente tem que evitar. Então, a sua sugestão é tirar da hora da pergunta do plebiscito a palavra revogação para reedição. Eu creio que reedição, ou então pelo menos abrir para que abra, monte, já que está se falando em comissão para ajudar os animais, que eu acho muito adequada, se monta uma comissão e a gente dá o exemplo, chama um professor, chama um aluno e um servidor para a roupa que vai ser adequada para que seja usada aqui. Não que seja só calça, mas que haja uma liberdade e essa liberdade ela seja exercida sem ferir aquilo, porque a gente sabe que a gente vive. Vocês, por exemplo, pertencem a uma geração, eu um pouco acima. Os nossos professores, eles são um pouco mais tradicionais. Não esses agora, esses até que agora já são mais... Mas a gente precisa chegar a um consenso de meio termo e de equilíbrio com relação a essa questão da roupa. Essa questão talvez se resolva com conversa, mas ela precisa ser apresentada para eles, que são um pouco mais rigorosos que a gente, de uma maneira mais palatável. Não da forma como está e nem da forma como se pretende revogar a norma. A minha ideia é essa, que seja apresentada em forma de plebiscito, que a norma seja discutida e apresentada para a comunidade acadêmica e que a gente, em consenso, entre num código de conduta e de postura com relação a
vestimenta aqui na universidade. Só pedir rápido, desculpa, Débora, que vocês sejam um pouco mais rápidos para não atrapalhar, como nós já estamos atrapalhando a palestra dos finalistas. Por favor, Débora. Eu queria falar, e eu só vai um pouco no sentido que eles falaram. Porque eu também sou contra esse artigo, ó, traje inapropriado. Realmente, ninguém tem que vir com traje inapropriado pra cá. Ninguém tem que vir de biquíni, de colã ou de toalha. Havaiana, camiseta não é traje inapropriado. Por isso que eu acho que, no sentido que ele falou, retirar esse rol exemplificativo aí. Eu acho que a própria legislação brasileira, acho que já deve garantir algum artigo aí, sei lá o que é atentado ao pudor e tal, pra, por exemplo, uma roupa inapropriada pra vir na universidade, entendeu? Não sei se vocês entenderam mais ou menos o que eu quis dizer. Pra não me alongar, é isso. O dispositivo ele não tá errado, não é pra vir mesmo com traje inapropriado pra cá. Mas da baiana e short não é traje inapropriado. Não faz nesse sentido aí, pra gente pensar melhor. Eu sugeri lá no conselho. Eu gostei bem do que ele falou, eu concordo com ele, mas como o Guilherme falou, eu acho que eu não gosto dos termos moral e dos costumes, porque eu acho que isso é muito subjetivo. Não é o que eu acho que me ofende, não é o que o outro acha que ofende. Então eu acho que não é bem desse jeito que deve ser, entendeu? Luciano, então. O que eu queria falar é que eu acho que só bastava a revogação do artigo, visto que a gente não vive só na faculdade de Direito, a gente está dentro da Universidade Federal do Amazonas. Eu tenho certeza que deve ter alguma norma dentro do Estatuto da UFAM que fala sobre vestimenta inapropriada. Simplesmente isso, sem nenhum rol taxativo, porque tem que ter muito cuidado para definir o que é roupa apropriada ou não, porque justamente cai novamente na moral e nos costumes. Eu acho que todo mundo aqui tem consciência, estamos num ambiente acadêmico, não num ambiente de trabalho, mas o que acontece, todo mundo praticamente vem do trabalho para cá, não é uma preocupação que a gente devia ter, e que a própria universidade tem isso. A revogação do artigo não vai mudar em nada. A universidade passou desde quando surgiu a UA, não existe nada parecido, a gente nunca ouviu falar de nenhum caso da UFAM, de aluno que veio, não teve nenhuma vez aguda aqui, então não tem nenhuma preocupação a respeito de revogar a lei, de revogar a norma aqui dentro da Faculdade de Direito. Eu queria só perguntar, porque ele fala a respeito do local, se ele fala só sala de aula ou nas dependências da faculdade como um todo. Só na sala de aula. Só na sala de aula. No terceiro, no outro artigo fala. 6º, é vedado ao aluno. Comparecer às aulas. E segundo a própria professora Marina, o entendimento dessa resolução, que essa resolução fala de muitos assuntos, inclusive bebidas alcoólicas, Pode revogar isso também, cara. Porque eu acho o seguinte, se for só na sala de aula. Rapidinho, a professora Marina diz que isso aqui se aplica inclusive nos corredores e nos exércitos. Justamente. Para mim isso é um exemplo claro como essa resolução está sendo, como é que se diz? Expondo para os alunos de forma clara que os alunos de direito são tratados de uma forma diferente com relação ao resto da universidade. Por quê? É uma interpretação hipócrita da resolução. Eu tenho certeza que se qualquer outro aluno que almoça por aqui pelo Zezinho ou faça outros cursos, que esteja esperando um amigo aqui, que esteja de bermuda ou de camiseta, esteja andando pela faculdade, alguém vai chegar pra ele, olha, tu não pode ir aqui, mas eu não faço direito. Não importa, tu vai sair? Não vai. Mas um aluno de direito, se tiver falando, eu sei que tu faz direito, não pode estar usando essa roupa, não sei o que, não sei o que. Isso é claro que a resolução está sendo aplicada de forma hipócrita, pra mim. Que não está alcançando o objetivo da vestimenta apropriada, como eles falam, muito menos da tradição. Só faz fazer com que os alunos de direito sejam vistos e até tratados de forma hostil em algumas oportunidades que eles têm de falar na universidade. Rapidinho, comentando isso que a Misa falou, aconteceu um caso aqui muito chato quando eu entrei, que foi de um amigo meu, que ele faz engenharia, e ele veio aqui falar com a irmã dele, que era do primeiro período, que estava grávida. Ele entrou na sala, pediu a professora para falar com a irmã dele. A professora, ela não ouviu o que ele falou, ela apenas falou: você está de bermuda, você não vai entrar na sala, pode ir embora. Foi isso. Isso é um caso muito chato, entendeu? E eu acho que com a revogação ou edição, enfim, dessa medida, pode evitar muitos casos parecidos. Eu sei que esse não foi o primeiro, nem vai ser o último. Também teve o caso de um professor nosso,
professor muito bom de psicologia, que ele quase deixou de dar aula pra gente porque ele vinha de bermuda. E ele falou, gente, eu venho de ônibus, é um calor desgraçado nessa cidade e eu não venho de calça. A regra se aplica tanto pra gente quanto pros professores. Isso foi uma situação muito chata, porque a gente sempre ouve reclamar de professor de psicologia ou de filosofia, sociologia e jurídica. Esse era um professor muito bom, que a gente quase perdeu, entendeu? Por causa da forma. Entendeu? Porque conteúdo ele tinha, ele não tinha a forma de se vestir. Que pra gente não influenciava em nada. A aula dele era ótima, ele de bermuda, ele de calça. Entendeu? Mas a coordenação, ela se incomodou muito com isso. Inclusive ele falou, olha, se a coordenação não quer que eu dê aula aqui, eu não dou. Eu dou aula lá na faculdade de psicologia. E eu acredito que a maioria do pessoal do meu período iria para a faculdade de psicologia assistir a aula dele. Então eu acho que com a edição dessa lei, reiterando, vai evitar muitos casos chatos, são realmente chatos, que acontecem aqui na faculdade. Uma coisa que ele falou sobre a questão da liberdade, né, que na época era livre, a consciência excesso, ele falou sobre comportamento. Não tem nada a ver com roupa. Alguém cometeu excesso que estava de chinelo, que estava de bermuda. Qual é o excesso? Ela falou de bebida, de outros casos, já tem alguns moral, mas isso é comportamento, não é roupa. Mas se não tiver, se comportar certo, ok, é isso. Isso é uma coisa que alguém falou aqui, eu nunca vi um processo administrativo ser aberto. Não é só pelo fato de nunca ter havido, só o fato de você se coloque na posição de um aluno, ser chamado a atenção na frente de uma turma de 60 alunos, porque eu já soube de um aluno neste ano que foi impedido de fazer prova porque estava de bermuda. Inclusive ele saiu correndo atrás de uma calça e graças a Deus ele encontrou a calça com não sei quem e ele entrou na sala e fez a prova. Então não é o simples fato de você ser enquadrado num processo administrativo, mas o fato de você ser chamado a atenção, de atingir a sua honra na frente dos colegas, o fato de você ser chamado a atenção por uma coisa que é tão banal, já é algo que já é para nos espantar, essa norma. Então, eu acho que o que o Jocil falou, temos mesmo que trazer isso daqui em discussão, mas eu acho que o primeiro passo é nós levarmos essa norma para que ela seja reeditada ou revogada pelo Conselho Departamental, inclusive já pedindo lá que eles formem uma comissão entre professores e alunos e técnicos para que seja avaliado a melhor redação para esta resolução, este artigo especialmente. Eu não acho interessante nós deixarmos algo muito em aberto, porque se nós deixarmos muito em aberto, nós vamos deixar muito para que o professor decida, e nós sabemos que muitos professores nossos tendem a ir por essa regra, por motivos, é claro, vamos respeitar, pessoais, mas eu acho que não deve haver uma imposição, eu repito, não deve haver uma imposição para essa forma. Outra coisa que eu gostaria de levantar, alguém até me comentou antes disso, falou, é porque não adianta nada vir de bermuda para cá, se daqui a pouco, depois que forma, é obrigado a usar terno e gravata no fórum. Falei, olha, aí não é problema nosso. Se a OAB quiser questionar a vestimenta dos advogados, que questione. A nossa competência é no âmbito da faculdade. É um problema que muitos alunos reclamaram, então nós vamos questionar. Então, se vai usar terno da porta daqui para fora, o problema não é mais nosso. Mas enquanto nós estivermos aqui, vamos discutir esse assunto e vamos tentar criar uma solução. Mas uma coisa nós podemos saber, que como está, não dá. Deve haver uma modificação em torno disso daqui, para evitar constrangimento, para evitar uma hostilidade por parte dos outros acadêmicos. Isso eu acho que isso é algo que nós podemos perceber já até de uns anos para cá, que nós do direito temos cada vez mais nos aproximado, tentando nos aproximar dos alunos da universidade, dos outros alunos da universidade, tentando quebrar essa barreira que havia conosco pelo fato de nós estarmos isolados na Praça dos Remédios. Então é um processo que está correndo já de uns anos para cá e que nós devemos sempre olhar por ele e achar soluções que possam nos aproximar mais da universidade. Porque é muito ridículo você se intitular acadêmico de direito e por só isso se achar superior aos outros. Porque depois daqui você vai estar vestindo uma camisa de um advogado, de um defensor
de direitos e que você buscará a justiça. Então uma justiça dessa, tão separada, tão longe do assistido, não é justiça. Então, inclusive pensando por esse lado, pelo acesso à justiça, de você se aproximar, e você encontrar formas de você se aproximar do seu semelhante. Então, alguém... O que eu quero falar não é nem uma sugestão, é mais assim um apelo, de certa forma. Esse é o problema do liberalismo. Quando a gente abre demais, quando a gente é muito extremista, seja muito radical, muito liberal, as pessoas elas não sabem colocar isso só dentro de um espaço, elas querem levar para tudo da vida delas. Por isso que surgiu esse negócio do fórum, né? O que eu só peço é o seguinte, já que aqui a ideia, a maioria das ideias foi pela questão da revogação ou da reedição dessa norma, tipo em votação, né? Mas enfim, foi nesse sentido de não dela permanecer na sua interesse, na sua totalidade. Eu só peço assim, então, que possa haver uma consciência de cada um de nós.